Jonas, a Deus de segunda chance, a disposição de Deus de dar uma segunda chance àquelas que desobedecem no primeiro chance. Eu quero ler em Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, que fica no sul da Espanha. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. É uma história muito interessante porque Jonas ouviu a palavra de Deus para pregar o evangelho a Nínive, a uma cidade gentil, mas ele crê no seu coração vingança sobre este povo e ele sabia que Deus ia perdoá-los à medida que eles entraram em arrependimento. Mas é por isso que ele tentou fugir da presença de Deus. Ele tinha um coração duro. E ele meteu-se no parte mais baixo do barco, no porão, para escapar da presença de Deus. É impossível fugir de Deus. E eu estava deitado a dormir. Isto é uma ilustração de cegueiro que ele estava a tentar ser inconsciente, insensível à voz de Deus na sua vida. Fugir de Deus é uma estratégia que as pessoas fazem para desobedecer, fugir da presença de Deus, às vezes com medo. E Deus mandou uma tempestade, de maneira que havia muito vento, fortes ventos e a mar muito agitada. E isto porque Deus quis despertar Jonas do seu sono, despertar algo dentro dele que estava a dormir. E ele quer chamar a atenção a Jonas. E a única maneira que ele arranjou foi para esta tempestade, com ventos fortes. E às vezes Deus manda grandes tempestades em nossas vidas, angústias e dificuldades de problemas financeiros ou doenças ou dificuldades com colegas, coisas insuperáveis. E nós não entendemos porquê, mas é por causa do amor de Cristo que Ele manda sofrimento em nossas vidas. Porquê? Porque nós não ouvimos a voz suave de Deus no primeiro lugar. Então Ele está obrigado a mandar algo para chamar a nossa atenção, grito para chamar a nossa atenção. E Jonas estava lá no porão e o capitão chamou Jonas e os marinheiros confrontaram Jonas sobre o pecado dele. E afinal, nesta história, os marinheiros atiraram Jonas no mar para tirar a tempestade do mar e as ondas grandes e a perigo. E é um confronto com o pecado.
que elas fizeram com ele. E muitas vezes nós precisamos ser confrontados com o nosso próprio egoísmo, a nossa incapacidade de obedecer a Deus. Quando Deus diz aos nossos corações, siga-me, nós dissemos, não quero. Ou Deus está a falar aos nossos corações para ser generosos com dinheiro e coloca um montante em nosso coração e nós dizemos, não, eu não vou dar nada. Nós entramos em desobediência quando Deus diz, vá, prega, evangelho, testifica. E esta desobediência leva-nos muitas vezes sorrilhos. O que nós seamos, nós colhemos. O que acontece muitas vezes em nossas vidas por causa da desobediência é fruto da nossa rebelião contra Deus. Nem sempre, mas muitas vezes Deus tem um propósito nas tempestades da vida. Então, no final do capítulo 1, lemos no versículo 15, em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se quietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe o sacrifício, fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Na história, há casos em que vários marinheiros foram engolidos por grandes peixes, baleias, e sobreviveram 2 horas, mais horas, e foram descobertos inconscientes depois deste tempo. É possível. Já aconteceu perto das Ilhas Malvinas no século XIX. E o facto de ficar 3 dias na escuridão com o ácido do estômago fez com que Jonas começou a pensar sobre a vida dele e meditar sobre o propósito da vida e reconhecer e lembrar de Deus na vida dele. Este processo foi um processo de arrependimento, de pensar muito bem sobre aquilo que ele fez por tentar fugir da presença de Deus. E pode ser que durante uma solidão, durante um tempo acamado, durante um tempo de dificuldade, tu vais pensar sobre a tua vida, tu vais pensar sobre Deus, sobre o futuro, o que vai acontecer depois da morte. Será que tu estás pronto para enfrentar Deus e falar com o tribunal? Será que tu estás salvo ou não do inferno ou do julgamento de Deus? Então, este processo durou 3 dias e eu vou pegar outra vez a história em capítulo 2, quando Jonas entrou num tempo de oração a sério. Muitas pessoas falam com Deus, é natural de falar com Deus, mas desta vez surgiu uma oração do fundo do coração. E isto é importante porque ele pediu socorro, ele pediu salvação, ele pediu ajuda de parte de Deus. E esta é a oração que Deus quer em nossas vidas. Uma oração muito sincera, honesta, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas e pedindo a misericórdia e a graça de Deus. Versículo 7 do capítulo 2. Quando a minha vida já se pagava eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. No leito da morte, tantas e tantas pessoas recorrem a Deus. No ladrão na cruz pediu ajuda, a misericórdia de Jesus. Então, parece que
o raça humana precisa ir à extremidade da vida. Ele não quer render a sua vida a Cristo, sofre quando for absolutamente necessário. E este foi o caso aqui, que Jonas, quando estava em apuros, quando estava em escuridão, ele começou a orar a Deus. Ele disse no versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezem a misericórdia. Mas Jonas lembrou da misericórdia de Deus. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que prometi. Ele começou a adorar a Deus, ele começou a colocar fé em Deus, o que é importante para experimentar a graça de Deus, sem o qual tu não vais experimentar a graça de Deus se tu não acreditas, se tu não pedires ajuda de parte de Deus. Eu disse, a salvação vem do Senhor. É uma forte convicção no coração de Jonas que eu precisava a salvação de Deus, de parte de Deus, de mais ninguém. Eu estava nesta situação tão difícil dentro do peixe. E versículo 10, o Senhor deu ordens ao peixe, ele vomitou Jonas em terra firme. E capítulo 3, Deus deu a Jonas a segunda chance. É maravilhoso que Deus fornece-nos oportunidades para arrepender dos nossos pecados. Hoje é o dia de salvação. Amanhã nós não sabemos que nós vamos viver mais um dia. Então, aproveita o convite de Cristo para obedecer o Evangelho. Aproveite o dia de hoje para dizer, sim, eu vou seguir Cristo. Sim, eu vou obedecer toda palavra que está escrito nesta Bíblia e tudo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Eu vou obedecer a Deus na minha vida enquanto eu posso. Jesus voltará, nós não sabemos quando, pode ser hoje, mas é importante reconhecer que adiar esta decisão de seguir Cristo não é a melhor opção. A melhor opção é dizer sim a Deus. Hoje é o dia da salvação. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela, mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma grande cidade, muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Então, o resultado foi que os ninivitas responderam à pregação de Jonas. Então, Deus é misericordioso, até nós morremos. Depois de morte, não há uma outra oportunidade para pedir salvação a Deus. Na Bíblia, nós verificamos que houve outras pessoas que também foram oferecidas a segunda chance. Moisés matou um egípcio e fugiu da presença de Faraó e passou 40 dias no deserto. E este processo de arrependimento realmente aconteceu na vida de Moisés, em que ele chegou a um ponto de pensar que ele não tinha capacidades em si próprio para ser um servo. E ele estava totalmente humilde perante Deus. E Deus deu outra oportunidade para salvar o povo de Judeu do Egito. O apóstolo Pedro negou Cristo Jesus, mas depois do tribunal, Jesus olhou para Pedro e com amor, com compaixão, com perdão, e restaurou
Pedro, dê-lhe uma outra oportunidade, uma segunda chance. Louvado seja o Deus. A outra pessoa que também foi oferecida uma segunda chance foi Elias. Depois de um grande milagre que Deus fez no Monte Carmelo, Elias estava com medo de Jezabel e fugiu muito longe de Jezabel por causa do medo, e ele estava disposto a morrer debaixo de um arbusto e pensava que já não vale a sua vida, mas Deus falou suavemente no coração dele e restaurou o ministério de Elias. Ele ungiu um outro rei. Ele deu forças ao Elias. Deus é maravilhoso, como Ele pode nos dar segundas oportunidades de responder quando nós temos medo, desobediência, rebelião, revoltas, mas Ele oferece-nos uma oportunidade, enquanto é dia, hoje, para responder ao amor dele. Abraão, outro exemplo, ele desobedeceu Deus quando Deus prometeu um filho através de Sara, mas Abraão arranjou a serva, Agar, e teve um filho, Ismael, através de Agar, e ele foi desobediente à promessa de Deus. E no livro de Gênesis, Deus disse: seja perfeito, e deu a Abraão uma outra oportunidade de acreditar no Senhor e obedecer o plano de Deus na vida dele. Então, esta é a mensagem deste pequeno vídeo. Deus está a dar-lhe uma outra oportunidade na tua vida. Então, não fica com os ouvidos tapados, cegueira. Não diz a Deus, amanhã sim, hoje não convém. Diz sim, eu quero obedecer a Deus, eu quero responder ao amor de Deus, ao perdão de Deus que está a me oferecer. Obrigado pela misericórdia de Deus e esta graça que só transforma quando a pessoa, como Jonas, passa do controle da sua vida, daquilo que ele faz ou não faz, até um ponto de rendição. Então, rende a tua vida nas mãos de Deus. Dá a sua vida nas mãos de Deus para poder experimentar paz e alegria e gozo e tremendo emoção, paixão na presença de Deus e perdão dos seus pecados e uma nova vida. Assim seja. Amém.